Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Meus cabelinhos parece que eu levei um choque, mas meus cachinhos já estão crescidos, então eles ficam do jeito deles mesmos, eles se viram, entendeu? E vamos embora. Hoje é dia da continuação da literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira, dentro do programa Estudando a Vida e Obra de Dona Ivone. Estamos continuando Cavaleiro de Lumière, não vai demorar muito, ele vai acabar, e a gente passa para o terceiro livro da trilogia famosa, e logo depois, quando acabar a trilogia, um plus, que é uma outra médium, a vida de Dona Ivone, uma outra encarnação de Dona Ivone. Ok? Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia infinita ao nos ter dado a vida. Gratidão pela nossa imortalidade, por todas as chances que nós temos de evoluir. Gratidão, Senhor Jesus, por nos convidar a milênios, para toda vez que a gente se sinta cansado, sobrecarregado, aflito, procurar você. Gratidão, Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, e que cuida com todo amor de todos nós, particularmente nossos queridos irmãos suicidas. Eles não sabem o que fazem. Gratidão, benfeitores espirituais, que em nome de Jesus e em nome de Maria, nos socorrem a todos os instantes. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Acabei de tomar alguma coisa, daqui a pouquinho tomo o meu gole inaugural de todo o programa. Quem me conhece sabe, me acompanha, me dá a alegria de me acompanhar, eu sempre bebo água. Então, esse capítulo é um capítulo delicadíssimo. Vamos lá. Nós vimos, então, que Henri Lumière não segurou a onda dos sentimentos e se jogou pedreira abaixo. E Charles,
Nós paramos no seguinte parágrafo. Nos disse assim: Henri Lumière não acreditava que houvesse uma alma imortal animando seu saudável corpo de homem. Se as pessoas soubessem disso, mais do que acreditar, e quando a gente sabe, a gente eu acredito, mas isso muito pouco nos modifica. Agora, se a gente sabe, e mesmo há os que sabem, que cometem essa burrice, cada um com seus motivos, a lei de Deus vê tudo, todos os detalhes, e Jesus já os entregou às mãos de Maria há muito tempo. Que é amor de mãe para botar no lugar de novo, né? Pois é. Mas se as pessoas, pelo menos, mais do que acreditar, tivessem a certeza, soubessem que reencarnação existe, que nós somos espíritos imortais, que existe uma lei chamada lei de causa e efeito, que é da física, mas se aplica também à doutrina espírita, as coisas seriam diferentes, não seriam? Tá certo que existem dores que, pelo amor de Deus, a coisa fica muito complicada. E às vezes, como está lá no Evangelho, as pessoas não conseguem ter a força necessária para superar as adversidades. Aí entra também a fé, a certeza de que Deus existe e que Deus é justo. Então, se está acontecendo alguma coisa na nossa vida que a gente não fez nada para que isso acontecesse agora, é lá de trás. E mesmo assim, Papai do Céu e o Senhor Jesus colocaram N formas da gente suportar, tolerar, porque o sinônimo de sofrer é suportar, tolerar. E até mesmo de dar uma amortizada nessa dívida perante as leis, nosso boleto espiritual que chega. Através da vivência do amor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Uma frase de Jesus: o amor cobre a multidão de pecados. E multidão, para mim, é pelo menos de 1000 para cima. 500 pessoas você conta. De 1000 para cima você já não conta. Você coloca uma multidão de pessoas estimada em... Então, a fé em Deus, a certeza que somos espíritos imortais, que responderemos perante as leis divinas por tudo, e que seja, apesar disso, seja o que for que a gente pense, sinta, fale ou faça, o amor de Deus continua conosco, nos dando todas as oportunidades para que a gente se reequilibre perante a própria consciência e perante as leis divinas. O amor de Deus continua conosco. Mas Henri não acreditava em Deus. Vamos continuar o parágrafo da semana passada. No Evangelho diz, tem um trecho do Evangelho que fala sobre o suicídio. Está no Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
Item 15, 16, 17. Olha, loucura e suicídio. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Kardec falando, no final não, o item 15, dentro do subtema, aqui o tema é o Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. E ele vai nos dizendo assim, no item 15 e no item 16. E 17, vamos lá. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, ou seja, suicídio inconsciente, né? Pior são aqueles, por exemplo, André Luiz, que era médico, e fez um suicídio inconsciente, porque esculhambou a saúde do corpo físico. Tá? É incontestável que ele, o suicídio, tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, porque isso é o tempo equivalente perante a eternidade da nossa existência. Um instante cósmico. Foi. A melhor definição de eternidade, não lembro agora qual o autor, você pega uma super, hiper, mega, power, ultra ampulheta e coloca lá dentro todos os grãos de areia do deserto de Saara. E deixa descer, né? Vai botando, vai descendo, vai botando, vai descendo. Quando o último grão de areia descer, a eternidade terá apenas começado. O que é uma existência de 60, 70, 80 anos perante a imortalidade que nós vamos vivenciar a eternidade. Eterno só Deus. Mas para nós, em termos de imortalidade, esse, entre aspas, tempo, não tem medida. Continuo aqui. Então, a causa de descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Henri de Lumière estava nessa. Não acreditava em Deus. Não via fim para os sofrimentos dele. E aí Kardec pergunta, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. E aí ele nos fala, no item 16, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. No item 17, através da doutrina espírita, o exemplo está aqui, o Henri de Lumière, ela nos apresenta os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há,
cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, embora para eles pareça eterno, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor à ideia do suicídio a certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, então é mais que acreditar, a gente sabe, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza. Oi, Mônica, tudo bem? De que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Oi, Vera Lígia, boa noite. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. É um para cada lado. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Vamos, então, voltar aqui para Henri Lumière. No parágrafo passado, da semana passada. Para ele, para Henri, e para muitas outras, como para muitas outras pessoas, existiam apenas os ossos, as carnes, os nervos, artérias, carreando o sangue necessário à vida. Era materialista. Por isso matou-se, assim tentando fugir à situação moral que o incomodava. Uma vez morrendo o homem, acreditava ele, a alma, se existisse, se extinguiria também com ele. Pensamento, amor, inteligência, sentimento, ação, honra, desonra, ódios, amarguras, decepções, tudo o que constitui ser moral humano, cria ele, que se aniquilava no túmulo juntamente com o corpo. Não. Não mesmo. Dos belos sermões filosóficos de Rômulo e de Tom sobre os graves problemas do homem e sua alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus, Henri só guardava a lembrança da ansiedade com que esperava o fim para regressar a Lumière e rever Berthe. Contudo, maior desapontamento, o desgraçado moço colheu do seu ato de suicídio, quando, ao primeiro amargor que a vida lhe apresentara, desejou furtar-se a ele, matando-se. E aí aproveito para relembrar, telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende a pessoas que estão pensando em se estudar, pessoas que estão em depressão, etc. e tal, pelo telefone 188. Alguém disposto e preparado para ouvir. Que falta isso no mundo. Falta a gente aprender a ouvir uns aos outros. Continuamos, então, a partir daqui o capítulo. Caíra de todo a noite, e em Lumière e suas imediações pairava completo silêncio. Havia alguns meses que Henri desaparecera do mundo terreno, mas a desolação era porventura maior, tanto em Lumière como em Strasbourg e Fontaine. Pai Arnaud não mais trabalhava, desinteressando-se da prosperidade da quinta, e Maria continuava enferma. Existe no CVV grupo de apoio aos sobreviventes. O que é isso? Não foi aquele que tentou e não conseguiu, são os familiares daquele que conseguiu fazer isso. Porque vem culpa, vem remorso, vem como é que eu vou continuar, etc, etc e tal. Já existem grupos de apoio e atendimento a essas pessoas, que também devem usar o telefone 188. Precisam ser ouvidas e acolhidas. Era inverno. Contudo, naquela noite, o luar irradiava,
emprestando àquele recanto da velha Flandres certa doçura de ambiente. Na aldeia de Numier, uns dormiam, outros velavam, alguns sofriam e choravam, e o silêncio presidia tudo. De súbito, um grito agudo e forte repercutiu do vale do Ribeiro, estendendo-se pela aldeia. Na quinta, que ficava próxima a esse vale, o grito também fora ouvido. Os cães uivaram tristemente, as ovelhas baliram dolorosas no aprisco, cochicharam os galináceos assustados, e Marie e Arnaud, que se achavam ainda despertos, entreolharam-se tomados de pavor e caíram em pranto. Haviam reconhecido naquele grito a voz do filho que morrera havia pouco. Rômulo, padre e médico, achava-se à cabeceira de Marie. Benzeu-se discretamente, dizendo consigo mesmo comovido: é a alma alucinada de meu pobre Henri. Ouviste, meu padre? Interpelou o pai Arnaud. Não, Arnaud, nada ouvi. Que foi? Um grito de desespero, a voz do meu rapaz. É a tua impressão, meu pobre Arnaud. Afasta da ideia esses pensamentos lúgubres. Marie também ouviu, meu padre. Os cães uivaram, as ovelhas gemeram. Ora, Marie está enferma e a febre excita-lhe os nervos e a imaginação. Os cães ladram sempre, as ovelhas choram a cada instante. Mas, no íntimo, dolorosamente, ele repetiu: sim, é a alma alucinada do meu pobre Henri. No andar térreo, sozinho, diante da lareira acesa, Tom também ouvira, compreendera e pusera-se a orar com fervor. Com efeito, Henri Lumière não morrera. Supondo Henri Lumière aniquilar-se para sempre ao atirar-se da montanha, ele conseguira aniquilar apenas o corpo carnal. Seu espírito, com a tenebrosa queda, como que desmaiara, anulara-se, como se tudo ao derredor dele se extinguisse. A violência do gênero de morte que escolhera traumatizara o seu corpo espiritual, perispírito, despedaçando-lhe a harmonia das vibrações de tal forma que um século não bastaria para que elas retornassem ao ritmo normal necessário a um estado de vida satisfatório. Passados que foram alguns dias, porém, Henri começou a voltar a si do longo desmaio, isto é, um estado de pesadelo angustioso sobreveio ao desmaio, e ele começou a sentir a sensação da queda, as dores insuportáveis do seu corpo batendo nas pedras, partindo-se, esmagando-se. Isso acontece. Os suicidas é um momento tão impactante que quando eles dão conta de si no plano espiritual, eles revivem esse momento N vezes. Se quem já estudou Memória de um Suicida sabe disso. E aqui na Web Rádio tem um programa da nossa companheira Silvia, que estudou o
o Memórias de um Suicida, de capa a capa. É um livro que eu não vou estudar aqui na quinta-feira, porque ele já foi estudado. Então, eles ressentem tudo. Tudo. Estava cego, pois nada via. Uma faixa negra e gelada envolvia-o. Seus pensamentos eram um caos. Não podia reunir as ideias, refletir, compreender o que se passava consigo. Por que razão rolava, rolava da montanha, mas sem jamais atingir o solo? Isso acontece. E as pessoas ficam com pudor de falar em suicídio. Não, a gente tem que falar. A gente tem que saber. As pessoas precisam ser alertadas. Somente podia refletir em que quisera morrer para fugir à tortura de viver sem a sua aberta, e que, para isso, saltara para o abismo num gesto pavoroso de completo louco. Um pavor alucinante invadira sua mente, e ele pusera-se a gritar desesperadamente, pedindo socorro. Foram um desses gritos que as 3 aldeias testemunharam, e que, daquela noite em diante, começara a repetir-se periodicamente pelas imediações. Por vezes, envolvido por aquele pesadelo, sentia-se no fundo do vale, ao mesmo tempo que rolava pela montanha. Apavorava-se com a negra solidão que o rodeava. Presenciava, sem saber como, o desespero de seus pais e as lágrimas dos amigos. Chorava também, desesperado, e contemplava, apesar de cego para as demais ocorrências, os próprios despojos sangrentos, mutilados, sepultados sob um montão de terra e pedras. Existe um magnetismo que liga o suicida aos despojos carnais. Então, eles sentem, eles veem, como Henri Lumière, né? Vê o próprio cadáver, outros sentem o verme corroendo, isso magneticamente repercute no próprio perispírito. Gente, é horroroso. Nada compreendia, senão que continuava a sofrer o desprezo da mulher amada e as humilhações daí consequentes, sofrimentos que, agora reunidos ao martírio da inconcebível queda, que nunca chegava ao fim, dele faziam o espírito enlouquecido no mais alto grau que a mente humana poderá conceber. Se é que a gente consegue conceber o que é esse sofrimento. A gente lê, tecnicamente a gente entende, tecnicamente. Mas realmente captar, entender, não dá. É muita dor para que a gente entenda. Vamos continuando. Tudo isso, porém, uma confusão atrocíssima para o desgraçado que a sofre, passava-se nele dificultosamente, com pequenos intervalos, pois, de quando em vez, ele perdia-se dentro de um caos, num penoso estado de colapso. E quando o infeliz
esforçava a compreender o que se passava, seus pensamentos traumatizados negavam-se a atendê-lo, não conseguia nem raciocinar. E desapareciam naquela negridão interior que o confundia. Mas isso era apenas os vislumbres do despertar. O momento dramático e solene da ocasião em que o espírito que abandona seu corpo carnal, valendo-se do suicídio, começa a se desenraizar dos liames magnéticos que o atavam à matéria. Esse desprendimento lento, doloroso, que poderia durar meses e anos, valeria a Henri penosos períodos infernais, indescritíveis ao entendimento humano. Sua impressão era de que ali estava atado por um imã poderoso a um objeto, do qual, no entanto, precisava desprender-se. Esse objeto encontrava-se ao sopé da montanha, da qual ele rolava sem jamais parar, na escuridão do vale. Eram os seus despojos sangrentos que ele via, apesar de cego no fundo de uma cova, visão satânica da qual quisera fugir, mas que se agarrava a ele com um poder dominador, incapaz de ser repelida. Sobrevinham, em seguida, terríveis convulsões, fazendo-o estorcer-se, como se os seus nervos, absolutamente traumatizados, sofressem choques elétricos ao desprender-se ele da montanha. Melhor, ao despenhar-se ele da montanha. Era como se ataques epiléticos o atingissem, avassalando sua mente, suas vibrações, todas as moléculas do seu ser espiritual. Era a sensação da queda sofrida pelo perispírito, estado depressor que o acompanharia até a reencarnação futura, e que somente o Evangelho, revigorador de vibrações, reeducando-lhe a mente, poderia reequilibrar. Por isso a gente vê na memória de um suicida, lá depois que os suicidas são tirados das vias públicas, em grupo, e levados para um local distante, chamado Vale dos Suicidas, no que Dona Ivone descreveu, e o Chico confirmou, era um vulcão extinto. Porque imagina essas vibrações perto de um encarnado qualquer. Podia enlouquecer qualquer outra pessoa, um encarnado. Fora espíritos do lado negro da força que poderiam capturá-los e utilizá-los nos seus processos obsessivos, colocando junto de um encarnado. Pelo amor de Deus. Leva todo mundo para o Vale do Suicida. E lá começa a lenta, a penosa reeducação espiritual. Maria providencia tudo o que eles precisam. Tudo. Tudo. Vamos continuar aqui. Nesse inconcebível estado traumático, gritava de horror e procurava agarrar-se a qualquer coisa, a fim de se deter na queda, e o desgraçado, apesar de tudo, através do pesadelo que o torturava, sente que continua sendo a personalidade Henri Lumière, que ele mesmo é que rola da montanha, que ele mesmo é que está estirado sob o montão de terra, apodrecido, corroído pelos vibriões,
despojos de carnes sangrentas, negras, asquerosas, miseráveis. Ele, que fora belo e forte, e que, a despeito disso, está vivo, sofredor e desgraçado, mas vivo, pensante, sensível. Por vezes, sem saber como, vencido pelo cansaço e o desânimo, todos os atos de sua vida se lhe desenham no interior da consciência com uma minúcia de detalhes que o infeliz, já alucinado, converte-se em verdadeiro réprobo. Deixa eu relembrar aqui o significado de réprobo. Réprobo, que ou aquele que foi banido da sociedade, malvado, detestado, infame. Condenado, detestado. Quem foi sujeito à condenação ou maldição. Sentenciado. Patife, miserável. Tudo é de ruim, né? Tudo que for de ruim. Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever aqueles que são considerados ímpios, perversos e desobedientes aos mandamentos de Deus. Vamos continuar. Então, ele se sentia assim, né? Converte-se em verdadeiro réprobo. Seus modos de orgulhoso, revendo-se tudo. Sua indiferença pelos que o rodeiam em sua aldeia. O menosprezo a conselhos sensatos que recebia. Aí a gente vai prestando atenção, ver quais são as nossas atitudes. Porque não necessariamente pelo sentido, mas quando a gente chegar do outro lado, a nossa vida também poderá aparecer todinha na nossa frente, como um filme super rápido, mas a gente vai ver tudo nos mínimos detalhes. Então, que no meio desse filme apareçam coisas boas, apareçam bons pensamentos, bons sentimentos, ou esforço para domar as nossas más inclinações, né? Um trabalho da beneficência. Vamos trabalhar no bem, gente, pelo amor de Deus. Mas, né, o menosprezo a conselhos sensatos que recebia, a ingratidão para com os pais, sua arrogância de ateu, suas baixezas de ébrio e devasso, primeiro em Stanisburg, ao perder Berta, depois em Bruges, suas refregas com os moços da aldeia, todos marcados nas faces por sua faca, o suicídio de Franz Schmidt, a que dera causa, tudo o que constituíra o seu eu atuante na intimidade do lar e na sociedade, agora desfilava diabolicamente em torno dele, como cenas vivas que o enlouqueciam, de mistura com as torturas que já o afligiam. Gente, a gente entender um trem desse é complicado, hein? Quer furtar-se à imposição do panorama. Nem de causa e efeito, não tem como fugir. Que o panorama de si mesmo, mas em vão. A visão do que ele próprio foi e de como se conduziu na vida, ali está.
à sua frente, dentro dele, quais faixas de fogo que lhe devorassem o ser, na desaprovação própria, a que chamam arrependimento, remorso. Complicado, hein? Então, quando chegar a nossa vez, Emmanuel fala, o que nos incomoda é a vergonha. Eu já contei esse caso, mas eu acho que cabe bem contar aqui. Um grupo de confrades espíritas tinham ido visitar Chico. Estavam conversando entre si, enquanto o Chico estava lá, fazendo as coisinhas dele, escrevendo e tal, e coisa e tal. E o papo desses companheiros era... falando que, em relação às outras religiões, os espíritas iam chegar muito bem, obrigada, no plano espiritual. E Chico disse o seguinte, que em toda a vida dele, ele nunca tinha visto um espírita desencarnado que não estivesse chateado, triste, preocupado, sim, né? Envergonhado por causa do tempo perdido. Ainda está em tempo, hein? Vamos lá. Não podendo mais, ou julgando-se exausto de tantas dores e sofrimentos, pensou em sua casa, saudoso do conforto desfrutado entre seus pais, da solidariedade de sua mãe, que ele tão mal soubera compreender, e menos ainda agradecer. Gente, sejamos gratos a todos que nos estendem as mãos. E vamos usar, mas usar com sinceridade, a palavra gratidão. Se não quiser falar gratidão, muito obrigada. Num esforço supremo, da própria vontade, conseguiu locomover-se. E ele, à procura de socorro no lar paterno, penetra naquela casa que o viu nascer e lhe dera os dias mais felizes que vivera. Diante de sua mãe, a quem encontra enferma e alquebrada, exclama cheio de queixas, julgando-se ouvido e compreendido. Mãe, minha mãe, tem compaixão do teu filho que está ferido, enterrado vivo. Outra ilusão, né? Não, minha mãe, eu não estou morto, eu não morri, estou vivo, todos se enganaram a meu respeito. Olha em que estado me encontro, todo corroído por vermes que me mordem e maltratam como lobos. Não posso sair de lá e sofro satanicamente debaixo daquela pedra pestilenta que cheira a imundície. Não posso mais, tira-me de lá. Tenho horror àquela caverna onde me prenderam. Vejo fantasmas que se riem do estado em que me encontro. Franz Schmidt está lá e culpa-me do que lhe aconteceu. Tira-me de lá, minha mãe. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Ilusão, porque ele olha o perispírito é igual ao corpo físico. Estou vivo. Mas Marie, que nada via nem ouvia do que lhe dizia, não respondia, continuando a chorar, como sempre. A angústia do pobre suicida. Pobre mesmo, infeliz. Todos eles. Inclusive aqueles que fazem a morte assistida. Aquilo é um assassinato e suicídio.
A angústia do pobre suicida recrudescia, então ele saía desesperado a procurar socorro noutra parte. Visitava o presbitério, dirigia-se a padre Rômulo e ao amigo Tom, suplicava auxílio, queixando-se sempre, e via que ambos o entendiam, mas em vez de empunharem uma enxada a irem ao vale ao fim de desenterrá-lo, punham-se a orar, banhados em lágrimas. E corria à aldeia, rogando piedade e socorro a quantos encontrava. Ninguém lhe respondia, ninguém lhe dava atenção, mas alguns poucos se benziam e oravam. Entretanto, começou a correr o boato de que a alma de Henri sofria suplícios e que fora vista e reconhecida por alguns antigos amigos, e que ele mostrava-se horrorosamente feio. As vestes despedaçadas, rasgadas pela queda, o rosto esfolado e ensanguentado, as pernas quebradas, mutilado, imagem perfeita daqueles destroços que haviam sido sepultados no vale. O perispírito tem essa capacidade refletora. Reflete tudo aquilo que eu sinto, que eu penso. Então, pum! Foi assim que o perispírito dele ficou. Entre mentes, a imagem perfeita daqueles destroços que haviam sido sepultados no vale. Entre mentes, suicida não encontrava refrigério em parte alguma. Por toda parte onde tentasse o socorro alheio, acompanhava-o as terríveis sensações que descrevemos. Por toda parte, a sensação da queda que o alucinava. Por toda parte, a sentir-se grilheta do próprio corpo que apodrecia no vale, preso na cadeia. A saudade da esposa, a humilhação do seu desprezo, o desespero de uma situação confusa, enigmática, atroz. Henri Lumière trazia o inferno dentro de si. Isso é inferno, muito pior do que aqueles descritos, né, em outras religiões. Isso é inferno. Querendo furtar-se, o inferno, o espírita sabe que não existe, mas está na nossa consciência. Olha aí. Querendo furtar seu desgosto, que pela primeira vez o visitara, matou-se para dormir o eterno sono do esquecimento. Mas não encontrou o sono depois do suicídio. Não encontrou o esquecimento. Encontrou apenas o seu próprio ser, sofrendo novas fases de angústia criadas por ele próprio. Assim é o suicídio. Encerramos o capítulo aqui. Vamos fazer a nossa prece. Lembrando que, quando nós oramos, estamos numa sessão pública, né, estamos na nossa casa espírita, chega um momento, há um momento das preces pelos suicidas, uma sessão mediúnica, gente, prece pelos desencarnados, melhor dizendo, uma sessão mediúnica, nesse momento, gente, vamos lembrar deles. Vamos pedir a misericórdia de Maria para todos eles. Porque não só adultos estão fazendo isso, crianças também. Os países asiáticos, crianças por bullying ou por pressão, porque os pais gastam todo um dinheiro para pagar um cursinho vestibular para aquela criança entrar numa boa faculdade e ele não passa, o peso da responsabilidade ele não aguenta. Infelizmente, eles se matam. Artistas que não aguentam a pressão do fã-clube do contra, os haters. Teve uma artista que ela tentou uma vez, salvaram, o comentário foi, não conseguiu não, vê se consegue, faz melhor na próxima vez.
Ela teve a próxima vez e realmente se matou. Há uma floresta no Japão, que ela é vigiada, mas as pessoas entram lá, acham uma brecha, entram lá e se matam. Fora os outros no mundo todo. No Brasil, a taxa de suicídio está crescendo assustadoramente. Vamos, então, agora na nossa prece de encerramento, fazer uma prece para Maria. Vamos lá. Maria, mãe, sabemos que teu filho entregou os nossos companheiros suicidas em suas mãos. E só o seu amor, mãe, para acolher, e reeducar e reencaminhar para novas existências. Mãe, a gente não tem condição de entender o grau de sofrimento desses companheiros, mas o seu amor maternal sabe. E nós já somos informados de que no momento de uma prece em favor deles, por uns instantes, as cenas que vinham se repetindo mentalmente param. Eles conseguem respirar. Mãe, tem piedade. Seja em que parte do mundo for, eu sei que você toma conta deles, mãe, nós sabemos. Então, nós pedimos, reforçamos nosso pedido de misericórdia, mãe. Como Jesus falou no momento de desencarne, pedindo perdão a Deus, eles também não sabem o que fazem. Muitos não têm noção da continuidade da vida. Muitos fazem isso levados por obsessão, por problemas mentais, são tantos os motivos que a lei divina cobre, mas que o seu amor, seu manto de amor envolve. Que todos, Mãe Maria, continuem recebendo essa misericórdia, mas que também aqueles que estão com esses pensamentos na cabeça, ajuda, Mãe, para que isso não aconteça. Eles não sabem o que os espera. Tem piedade, Mãe. Tem piedade de todos esses nossos companheiros, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quinta-feira que vem, com a continuação do outro capítulo desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. 188, telefone do CVV. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.